Primeiro, um questionamento sobre se deveria ou não ter homenagem a presidente da República no eleitoral. Mas o meu ponto específico é a ala conservadora. Em especial por se tratar de um ano eleitoral e de um esforço que me parece que deveria estar sendo feito, ou estaria sendo feito, de conseguir convencer este grupo que normalmente não vota, né, no PT, no Lula, e de repente é algo que não faz sentido, né? É contraditório. Qual é a leitura que o senhor fez dessa ala específica e da repercussão para o Partido dos Trabalhadores, para o potencial candidato à reeleição, que é o atual presidente Lula? Bem, eu acho que é importante a gente começar, e eu não sei se o começo seria esse, mas a ordem do fator dos comentários não vai alterar a ideia central, que é de nós debatermos esse assunto. Por detrás de toda esta guerra política, é necessário que a gente veja que há uma guerra religiosa, né? Uma guerra religiosa silenciosa, mas é uma guerra que começa lá atrás, quando o bolsonarismo ele toma a igreja evangélica, não é? E toma de uma forma quase que espiritual. Eu até tenho levantado essa bandeira de que a igreja não é de Lula, não é de Bolsonaro, a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda. Eu fiz parte desse movimento até que eu fiz uma autocrítica. E a autocrítica que eu me fiz como pastor que sou da Assembleia de Deus há mais de 30 anos. E eu comecei a perceber que eu estava ficando mais parecido com Bolsonaro do que com Jesus, que eu estava mais bolsonarista do que cristão. Quando eu faço essa autocrítica, Kelly, eu levanto uma bandeira para alertar os meus irmãos de que a igreja ela entrou em uma área, em um terreno muito perigoso, porque não é o terreno que lhe pertence. Lembre-se das palavras que Jesus disse a Pilatos, quando ele disse: o meu reino não é deste mundo, daqui eu não sou. Portanto, quando nós entramos neste movimento político presidencial a partir de 2018, acabou que o bolsonarismo ele se confundiu com a igreja evangélica, já que majoritariamente nós evangélicos votamos em Bolsonaro. E eu não sei se vocês lembram que quando Lula ganhou agora, nesta última eleição presidencial, rolou alguns memes, não é, na rede social, dizendo de que a macumba venceu, não é? Então, há um certo ressentimento religioso aí, e que quem perde com isso muito é a igreja, tá? Porque ela não está aqui para isso. Então, como ali no Sambódromo você tem um carnaval aonde a cultura afro, isso aonde o toque de religiosidade está muito aflorado, e todo mundo sabe disso, né? Onde a macumba é celebrada, enfim. E aí, quando eu falo isso, eu falo com muito respeito a todos amigos que eu tenho de matriz africana. É apenas uma constatação. Então, você tem ali uma certa provocação a um outro grupo religioso que religiosamente faz o contraponto a eles, não é? Então, acho que você entra também por essa seara desta guerra silenciosa, não é? Ou seja, quem é Bolsonaro está mais ligado a uma fé cristã evangélica, e quem seria Lula estaria mais ligado a uma religião de matriz africana, não é? Então eu acho que essa é a primeira ideia. Essa polarização na religião, né? Inferno, né? A polarização migra para a religião. Isso aí você colocou muito bem. É uma polarização religiosa, não é? Política religiosa. Isso é muito ruim para a própria democracia, não é? Até porque Bolsonaro tem tudo. Já subiu
nos nossos púlpitos, já até se batizou lá no Rio Jordão, mas ele não é evangélico. Ele não é evangélico, não é? Aliás, muitos pensamentos de Bolsonaro colidem-se com aquilo que a gente acredita, colidem-se com aquilo que a gente crê, enquanto fé cristã, tá certo? Mas, naquele momento, ali em 2018, era um personagem que estava mais parecido com aquilo que a gente tinha de cosmovisão, não é? Sobre valores e sobre princípios. Então, foi muito fácil para Bolsonaro pegar esse eleitorado até um certo ponto, Kelly, PG e também Gabriel, muito órfão de alguém que celebrasse os seus princípios e os seus valores. Quando surge Bolsonaro, ele leva todos nós, tá certo? Então, para que se entenda esse fenômeno do bolsonarismo dentro da igreja evangélica, é que o voto evangélico, ele é um voto muito mais emotivo, muito mais... como é que eu vou explicar aqui para os ouvintes aqui da Rádio Gaúcha? É um voto quase que espiritualizado, tá certo? Por quê? Porque é um voto dentro daquilo que a gente crê, dentro das nossas crenças, embora o mundo prático tenha outras necessidades, não é? Mas aí não é arrogância... educação... Não é arrogância da esquerda, deputado, não prestar atenção nisso? A esquerda, quando a gente fala esquerda, é até meio ruim porque a gente generaliza, né? Mas de uma boa parte do grupo, do campo progressista ou de esquerda, de não valorizar isso que o senhor está dizendo, né? De se achar acima, de se sobrepor... Eles não conseguem enxergar isso, Kelly, pela arrogância. Eu acho que o que eu vou falar aqui agora pode ser até mal interpretado, mas eu vou correr o risco, porque toda vez que você compara Lula e Bolsonaro, aí as pessoas tendem a não gostar muito dessa comparação, tanto de um lado quanto do outro. Mas o que impediu o Bolsonaro de ser reeleito presidente, entre outros fatores, não é? Muita gente diz que foi o sistema e só o sistema. Não. Mas, pessoalmente, Bolsonaro cometeu alguns erros muito baseado em dois fatores. Primeiro, a arrogância. E quando eu falo a arrogância, não é que Bolsonaro fosse um ser arrogante, mas é o fato de você se fechar no seu mundo e não ouvir e não escutar, e não abrir os olhos para a realidade. Puxa, eu já fui eleito presidente da República sem ouvir ninguém, agora eu vou ser reeleito sem ouvir ninguém, não é? E o segundo erro foi falar com a sua bolha. O tempo todo Bolsonaro falou com a sua bolha bolsonarista, e ele falava o que a bolha queria ouvir. O Lula está cometendo o mesmo erro e, parabéns, porque aí a direita ganha com isso, certo? Mas ele está cometendo o mesmo erro. Qual é? Falar com a sua bolha. E também a arrogância, que é isso que a Kelly falou agora, essa prepotência de achar que situações como esta que aconteceram lá no Sambódromo, isso não afeta o diálogo de Lula com a comunidade evangélica. Eu posso afirmar de que Lula foi uma pá de cal nessa relação. Deputado, justamente sobre isso que ela podia acontecer, ela não acontecerá mais. Mas é irreversível, o senhor acha, deputado? Isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. E olha que eu não sou daquela extrema direita bolsonarista. Eu já abri mão disso, tá? Eu sou um cara do diálogo, eu sento, eu converso, certo? Eu sou da direita, eu sou um cara que faz política como a política precisa ser, com muito diálogo, com muita conversa, com muita transparência. Eu não fico demonizando o outro lado, eu não fico dizendo que Deus está aqui e o diabo está lá. Não, eu não faço isso. Agora, eu digo uma coisa, o governo jogou uma pá de cal nesse diálogo. E por quê? Porque, o Kelly,
PG e Gabriel, é impossível o povo acreditar que Lula ou que o governo não soubesse da existência daquela ala. Como que o presidente ele é homenageado e não se sabe o enredo total, as alas que vão entrar, as homenagens que serão feitas a ele? É claro que sabiam, mas fizeram aposta. Assim como no auge da sua arrogância, o PT fez aposta também de enfrentar a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo possivelmente uma interpretação de que ali houve sim uma propaganda eleitoral antecipada. Mas a arrogância do PT é tão grande que eles ligaram o dane-se e foram, meu irmão. Foram e enfrentaram o Tribunal Superior Eleitoral na sua arrogância e também enfrentaram não só os evangélicos, esquece. O ataque ali foi aos conservadores e nem todo conservador ele é evangélico. Aliás, a maioria dos conservadores não são evangélicos. Eles atacaram os evangélicos, mas eles atacaram também quem acredita na família tradicional como base da nossa sociedade. Ou seja, foi um strike de horror que o PT fez ali naquela avenida e vai pagar o preço por isso. Gabriel, deputado, muitos analistas, dizem que a esquerda tem dificuldade de dialogar com os evangélicos justamente porque não consegue equilibrar a defesa das pautas progressistas com o respeito aos valores conservadores. Para além de episódios como esse da Sapucaí, na sua visão, é possível conciliar políticas sociais de inclusão com uma agenda de valores tradicionais, ou esses campos já estão irremediavelmente em conflito e também, então, talvez por isso até que o presidente e a sua equipe tenham apertado o botão do dane-se para esse desfile, porque isso não causaria um impacto maior do que já existe atualmente? Eu acho que possivelmente que é possível você equilibrar essas duas forças, não é? A partir do momento que você não faça delas bandeiras, mas faça delas políticas públicas, tá certo? Ou seja, como que você vai negar de que nós precisamos de políticas públicas para pessoas homossexuais desse país? E por que não? Porque eles têm algumas pontos especiais que a política pública precisa olhar, compreender, ver, tá certo? Como que você vai aqui negar de que você precisa criar uma política pública de saúde pública voltada para a população negra? Por quê? Porque existem especificações na própria genética do povo negro que faz com que as políticas públicas de saúde precisam dar uma atenção ao povo negro em uma área específica. Por exemplo, a pressão alta para o povo negro, ela diferencia do povo branco. Ou seja, quando você olha para esses grupos minoritários, não é? E você faz uma política pública séria, sem levantar bandeira identitária, certo? Sem misturar isso com essa agenda woke, que é uma agenda altamente progressista e que elegeu a família como alvo a ser destruído, aí você consegue equalizar esses dois campos. Agora, quando você faz disso bandeira, que é o que a esquerda faz, que é o que o PT faz, aí realmente não há como você dialogar com o campo conservador. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro, infelizmente. Deputado, a gente precisa liberar o senhor, que o senhor tem uma agenda de entrevistas, 10h27, mas eu queria fazer uma última pergunta, e eu sei que o senhor tem o dom da oratória para condensar em 1 ou 2 minutos, que é o seguinte: eu queria que o senhor me dissesse, honestamente, de coração aberto, o que é que sente um evangélico ao ver aquela imagem. Eu consigo me colocar no lugar, e ser empático, mas como eu não tô nesse lugar, eu não tenho
não é nem o lugar de fala, né? Eu falo a partir de um lugar que não é o lugar de quem sentiu na pele. Eu sinto a dor de uma mulher, por exemplo. Então eu queria que o senhor fizesse isso para mostrar que intolerância religiosa é péssimo, é horrível, não pode acontecer. Que o senhor honestamente contasse, por favor. Imagina bem naquele sambódromo um culto evangélico e levantasse um grupo para cantar e essa música, cada vocalista estivesse com uma galinha preta estrangulada e ele sacudindo, fazendo movimento com as mãos, com a galinha preta estrangulada, fazendo menção de que deveríamos estrangular a galinha preta. Mas peraí, a galinha preta, ela é símbolo de quê? Ela é símbolo de uma cultura de religião de matriz africana, onde se sacrifica a galinha preta e tá e tá. Bem, como que os amigos de matriz africana se sentiriam ofendidos? Sim. Atacados? Sim. Vilipendiados na sua fé? Sim. Então, até porque, mesma coisa de você pegar... Só corroborando o que o senhor está dizendo, até porque a grande maioria das religiões de matriz africana não faz esse tipo de sacrifício, né? Claro. Não, ok, isso mesmo. Mas entendi o que o senhor está dizendo, é que estigmatiza, né? Generaliza, eu estou entendendo. Isso aí poderia ser qualquer outro exemplo, tá certo? Ou seja, você pegar algo e indiretamente você querer ofender a crença do outro. Então, mas tudo isso, e eu encerro agora, mas tudo isso é fruto de um campo que a igreja não deveria ter entrado assumindo bandeiras. Eu repito, eu faço uma meia-culpa aqui pro nosso lado. Ou seja, enquanto evangélico, eu faço uma autocrítica. Nós precisamos entender que, enquanto cidadão, eu voto em quem eu quiser, eu elejo quem eu quiser. Agora, não misture a igreja nisso. A igreja não é de Bolsonaro, a igreja não é da direita. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda. Ele está acima de campos ideológicos e de campos partidários. Porque enquanto a igreja entender que ela é de direita, que ela é Bolsonaro e que ela é isso, nós vamos ter uma guerra religiosa, político-religiosa, silenciosa, que vai fazer muito mal a esse país, principalmente porque os assuntos mais importantes, que não são esses de cunho moral, por mais que eu entenda que a pauta moral seja uma pauta importante, mas ela não supera as pautas importantes que o Brasil precisa discutir. Saúde, educação, controle fiscal e o país que nós queremos para os nossos filhos amanhã. Nós precisamos discutir o Brasil e deixar esses assuntos importantes, mas minoritariamente menores, diante de macros assuntos que nós precisamos discutir se nós queremos ter o Brasil que a gente quer. Tá bom, gente? Deputado Otônio de Paula, muito obrigada por atender a Rádio Gaúcho. O deputado é deputado pelo Rio de Janeiro, é pastor e disponibilizou o seu tempo aqui pra gente. Obrigada, que o senhor tenha um excelente ano e acho que voltaremos a conversar, né, deputado? São tantos os assuntos. Vai ser sempre um prazer. Obrigada, Um abraço, obrigada. um abraço, valeu, um abraço, bom dia.